Ana Cláudia, você vai poder contribuir. Ana Cláudia, você sabe que esse horário é feito para você, né? Pois é. Eu estou sempre Carlos, aqui. Vanessa, tá? Vamos dar mais só uns 5 minutos, mais 2, 3 minutinhos aí, a gente conversa, tá? Ok. Perfeito. Perfeito. É uma coisa que eu não fazia há muito tempo, é fazer uma espécie de uma chamada rápida, só para as pessoas, para a gente saber quem é que está aqui na sala. Se vocês não se importarem, a gente iniciando, a gente faz essa rodada, e se alguém só quiser colocar algum ponto especial, né, já é um bom começo. Boeira, que hora que você tem de sair? Na verdade, a minha aula começa às 8. Vou ficar um tempo aqui com vocês, rapidinho. Estou tentando achar um lugar onde sentar aqui na UNB, que não sei o que aconteceu aqui em Brasília, está frio para chuchu hoje. Ah, não, mas aqui em Belo Horizonte também tá frio. Então, Rio também. Está ventando muito. Aqui no Rio também. Posso usar aqui? Vai ter aula aqui? Agora ou não? Tá, eu vou ficar por aqui enquanto. Tá bom, obrigado. Gente, vamos então começar, que eu acho que todo mundo está com o tempo corrido. Bem, basicamente, eu vou falar bem rápido, porque aí depois vocês já vão entrando. Bom, eu acho que eu posso dizer que essa reunião de hoje, ela conclui uma fase nossa, que é uma fase de mobilização e de uma prospecção inicial, tá? Nós vamos entrar numa fase agora mais de, vamos dizer, iniciativas concretas que tenham impactos de curto prazo, tá? Nós temos uma cultura no Brasil, o pessoal tem uma ansiedade, e com razão, né? Para já termos resultados. E eu entendo que formação e capacitação é uma das medidas, né, que tem resultado mais rápido e que nós podemos, né, que nós não fazemos investimento, nós induzimos investimento, né, nós juntamos as pontas, né, e então nós vamos partir para isso agora, vamos trabalhar muito em bastidor e pequenos grupos, né, e eventualmente quando nós sentimos que há um espaço para uma reunião mais robusta, nós marcamos, e até porque estamos entrando no final do ano e eu já começo a sentir que o pessoal já está começando a ficar com pouca disponibilidade. Então, Boeira, você quer puxar aí primeiro a falar? Né? E a ideia é que nós a gente saia daqui da reunião já com algumas propostas ou com algumas ofertas, né? Eu convidei algumas pessoas para já trazerem algum para casa feito. Então, está aberta aí a reunião. Boeira, por favor. Bom dia a todos. Para mim, a satisfação aqui, eu e Renato, mais o professor doutor Fernando Lins, somos os coordenadores desse GT, né, que foi uma iniciativa muito importante do Renato. Nós sentimos muita falta de uma visão, né, mais integrada da cadeia de valor dos chamados minerais críticos. Hoje, esse assunto virou bastante popular, eu diria, tão popular que muitas coisas têm sido faladas sem um mínimo conhecimento, né, do que significa a atividade de mineração, do que significa os processos que ocorrem após essa que eu chamo de primeira transformação da natureza, que é a mineração, né? Você obter concentrados e, a partir disso, você avançar em todos os outros elos da cadeia, com a separação já química, refino, metalúrgico, até a manufatura de precursores e bens intermediários, componentes industriais, e até chegar nos bens finais, né? Nas tecnologias de geração de energia limpa, ou nas tecnologias de transporte limpo, como carros elétricos, ou como os ímãs permanentes, que têm amplas aplicações no setor privado, mas também no setor militar, né, de defesa. E a gente sabe que a grande discussão hoje que a gente está
de frente, né? Não só o Brasil, mas todo mundo, a União Europeia, estabeleceu o Critical Raw Materials Act, o AIRA também nos Estados Unidos, que a gente, agora nesse momento, na conjuntura da administração Trump, meio que paralisada, mas no médio e longo prazo a gente sabe que essa agenda de combate às mudanças climáticas e transição energética, ela é inexorável, né? E nesse contexto, eu gosto de falar, a gente trabalhou junto, né, Renato, nos trabalhos do Roadmap do IBRAM, não há transição sem mineração, né? Então, se a nossa sociedade viveu um processo longo aí de acumulação e se desenvolveu por meio do uso de combustíveis fósseis, né? Primeiro biomassa, depois carvão mineral, agora petróleo em grande quantidade. No futuro, a gente vai depender muito mais da mineração de metálicos e outros, né? E a gente fica pensando, será que o protagonismo da China, que domina hoje as principais cadeias de valor associados com mineração, com minerais críticos, chamados assim, se isso aconteceu porque eles têm maiores escalas de produção, se eles têm menores custos unitários, se eles são melhores do que os outros. E, na verdade, o pano de fundo do desenvolvimento das cadeias de ímãs permanentes, por exemplo, de veículos elétricos, só para tomar esses dois exemplos que são mais paradigmáticos, né? Quando a gente começa a assistir invasão de carros elétricos no Brasil, chineses, e não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, né? E também o uso a questão da guerra das terras raras, do Trump e dos ímãs permanentes. Isso tudo é fruto não só de uma capacidade técnica chinesa, mas também de um envolvimento bastante profundo do Estado chinês, mediante o incentivo e o fomento e o uso de diversos instrumentos de políticas públicas, que a gente pode chamar de política industrial, tecnológica e de comércio exterior, na medida que também eles fizeram um esforço muito grande de incentivar as exportações e, em alguns momentos, inclusive bloquear exportações. A cadeia de terras raras começou, segundo uma análise bastante aprofundada do professor Roderick Eggers, da Colorado School of Mining, mais um pesquisador chinês, mostrando que a China vem desenvolvendo políticas coordenadas de domínio da cadeia de terras raras desde 1975. E eles estabelecem, ao longo de 75 até 2018, algumas fases e mostrando alguns instrumentos que o Estado chinês adotou para consolidar as empresas chinesas hoje como as principais líderes no segmento de terras raras. E hoje, como vocês sabem, a China tem um domínio de praticamente 100% do refino de terras raras. E essa questão de a gente fazer um catch-up, de se emparelhar, não é uma coisa bastante simples, porque nesse contexto há todo um predomínio, desenvolvimento de tecnologias, de equipamentos, inclusive, para fazer esse tipo de trabalho, que não são de difícil reprodução e de imitação. Então, todos os países que quiserem, de algum modo, se emparelhar ou fazem acordos de cooperação com a China, eu vou ter que fazer muito investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O caso do setor elétrico, dos carros elétricos, de baterias, também de íons de lítio, é bastante parecido, uma trajetória que começou lá em 2019, né? 2009, ou seja, 2009 para 2025, é menos de 16 anos, ou seja, são tecnologias que começaram muito recentemente. A gente sabe que a baterias de lítio começou na década de 80, lá com a Sony, mas o uso como um componente industrial de um bem de alto valor agregado como veículo elétrico começou mais recentemente, né? E hoje praticamente domina o mercado de baterias no mundo. E também o Estado chinês desenvolveu uma série de políticas, ou seja, nosso recado é que a gente tem que entender que não é só uma questão técnica, nem somente econômica, mas também a associação de uma política pública deliberada de estados nacionais para o desenvolvimento dessas cadeias produtivas estratégicas para o futuro da nossa nova fase da economia, que vai depender menos de combustíveis fósseis
e onde a mineração de metálicos vai ter um papel muito importante. Então, nós temos, como economistas minerais que somos, e alguns outros aqui, engenheiros químicos e outros executivos, nós temos meio que o dever, né, cívico, social, né, do nosso país, que nos formou, a gente contribuir para desenvolver uma política de minerais críticos que seja coordenada com política industrial, com política tecnológica, de inovação, comércio exterior, e nós vamos ter que utilizar de diversos instrumentos que estão sendo discutidos, né? O BNDES tem um papel muito grande, a FINEP, eu acho que nós temos um grande trabalho para fazer e para ajudar o governo, o Estado brasileiro, independentemente dos ciclos eleitorais, qual é o melhor caminho que a gente deve seguir para a gente, no mínimo, agregar mais valor à nossa produção mineral e deixar de ficar só exportando concentrado. Bom, essas palavras que eu tinha, Renata, não sei se era essa expectativa que você tinha, eu queria agradecer muito a paciência de vocês aí e desejo que vocês tenham um ótimo trabalho aí durante a manhã. Ô Jorge, eu queria só, vamos dizer, eu acho que você concorda que existe uma sutileza, né, nesse desafio nosso, né? Como integrar a mineração, né? Porque vamos dizer, lá em Goiânia mesmo, né, quando teve o seminário, houve uma reação de não é responsabilidade da mineração, né, a cadeia de valores. Não, nós não estamos colocando isso. O que nós estamos colocando é que existe uma oportunidade, né, de que a mineração, né, participe e tire vantagens, né, e se modele em função da riqueza, né, da robustez dessas cadeias produtivas, que são várias, né? Então, e aí isso também passa pela questão de formação e capacitação, né? Até dos nossos executivos, né, que tem que ter a capacidade de ver essa, né, como que é essa integração da mineração às cadeias, né? E eu sempre lembro muito dos minerais industriais, que é uma coisa que eu trabalho, né, há muito tempo. Reinaldo está aqui também, Reinaldo Noronha, nós já trabalhamos juntos no passado também, e que se você não conhecer, né, as aplicações, né, as cadeias, né, as sutilezas, os elos das cadeias, você não vai conseguir valorizar os minerais como você deveria, né? E nós estamos voltando de novo aos minerais críticos, né, que é exatamente isso, né? Exatamente, eu acho que foi, inclusive, quem vocalizou essa fala, né, Renato? É um grande personagem da mineração brasileira, que foi o Elmer Prato Salomão, né? Ele mencionou isso lá no evento, acho que o Fernando Lins também estava, e ele mencionou isso. Não, a questão é que a mineração não vai ter que resolver tudo sozinho, mas ela vai precisar. É por isso que a gente está falando que não é só política mineral, é política industrial, é tecnológica, de comércio exterior, né? O Fernando Lins, né, o Fernando Lins, lá em 2018, quando ele fez o 3º seminário do lítio, a gente já estava falando sobre isso, né, Fernando? E a gente tem que entender que é preciso que vários tipos de políticas sejam coordenadas, né? E não é uma missão apenas da mineração, né? Porque se o Estado não tiver uma política que fomente o adensamento da cadeia de valor, a mineração vai continuar produzindo concentrado e exportando como sempre fez, né? Então é preciso criar condições, demandas, políticas, algum tipo de incentivo, de fomento. Eu acho que a política aí de minerais críticos, né, que está sendo lançada pelo Ministério de Minas e Energia, dá alguns sinais, né? Eu já fiz uma leitura muito, muito detalhada, tem muitos pontos positivos. Eu acho que tem alguns pontos que precisam ser melhor esclarecidos, né? Está tendo uma discussão muito grande hoje, né? Eu acho que a disputa por recursos ela vai marcar a nossos próximos 1/4 de século, agora de 25 para 2050, vamos ter uma disputa por recursos naturais bastante grande, por água, por terras agricultáveis, por mineração, né? Até mencionei isso na minha última apresentação, e que essa questão de invadir a Groenlândia, essas coisas é porque no futuro a Groenlândia será agricultável e terá muitos bens minerais lá. Então essa disputa por recursos, ou seja, a geografia volta a ser importante, ou seja, não é que volta, ela sempre foi, mas sempre de algum modo teve mascarada
no ponto de vista de uma visão de mundo que tudo poderia ser feito mediante comércio e investimento. Só que a China está nos mostrando que não é só isso, né? A China desenvolveu não só o domínio das cadeias produtivas, mas também como o domínio dos produtos. E agora todo mundo vai ter que correr atrás. E eu acho que nós estamos numa situação bastante favorável. Nós não precisamos negociar nem com A nem com B. A gente tem que negociar com China, buscar transferência de tecnologia, discutir com os Estados Unidos, como é que vai se dar a nossa cooperação também. Eu acho que nós estamos numa situação bastante confortável, mas bastante crítica. Então, eu acho que esse curso de formação vai nos permitir levar informação de qualidade para a sociedade, né? E no ecossistema industrial também. É isso, meu caro Renato. Jorge, muito obrigado. Fernando, você quer contribuir? Você está aí na sala? Estou aqui. Tá me ouvindo? Tá, estamos ouvindo. Bom dia a todos aí. Gostei das palavras, Bueira. Eu vejo aí você citou aí que é uma certa... o minerador típico, ele fica... Eu sinto que de um tempo para cá, né, ele fica constrangido quando ele está sendo obrigado sempre à bandeira da agregação de valor. Não sei se vocês perceberam isso. Os conhecidos ficam assim, meio constrangidos, ficam calados, tal, como se estivesse fazendo alguma coisa marota, né? Não agregando. Porque existe quase um consenso em tudo que a gente que entende ou não entende de mineração, que entende ou não entende de política industrial, que tem que agregar valor, né, gente? Que a fase do pau-brasil, do açúcar, do cacau, e mandar tudo cru, tem que passar um dia, e essa hora é uma oportunidade para isso. Mas aí, eu concordo, por outro lado, que não deve ser demonizado, né? O minerador que só sabe chegar lá, porque às vezes é desconhecimento tecnológico que dá insegurança a ele para ir partir para a etapa posterior. Então, a função dele, de fato, é produzir a primeira material comercializado, vamos dizer assim, né? Que o mercado transaciona. É o papel dele. Cabe a outros atores, e o governo e outros ministérios, etc., agirem de forma coordenada, que aí é a dificuldade que eu vejo, uma lentidão para acelerar essa coordenação, né? E o tempo está passando, para fazer com que o elo seguinte, o primeiro, o segundo, aconteça, entendeu? Isso não cabe ao minerador típico, né? Não é. Eventualmente, um ou outro terá uma visão de cadeia longa, mas a maioria está fazendo o seu papel de descobrir, de criar a empresa e de produzir o primeiro material que é comercializável, aqui dentro ou fora. Não pode exigir de um minerador um instinto nacional, eu não vou exportar matéria-prima bruta, vou ficar sem ganhar dinheiro. Não se pode fazer isso, obviamente. Então tem que ter atenção nessa etapa seguinte, como o governo se coordena com os demais atores privados, né? Isso aqui me incomoda há muitos anos, Renato, em várias áreas, essa lentidão, né? Você vê agora que o governo está acenando aí com a política, já tem a do Congresso há um ano, mas mesmo assim já é tarde, né? Era para ter isso há muitos anos, em curso, né? Aprimorando o processo de coordenação. Mas, enfim, antes tarde do que nunca, vamos partir ver daqui para frente, né? O tema aí de hoje parece que é mais de formação de gente, é isso, Renato? Formação e capacitação, não, mas isso é amplo, né? Não é só geral, formação. Mas você quer dar um foco nisso hoje, né? Esse seria um foco dentro daquela visão mais pragmática, né? Tá bom. De trazer resultados mais de curto prazo, né? Mas é isso, endosso as palavras do Bueira estamos juntos. Fernando, eu vejo que essa questão da coordenação, né, é um ponto, vamos dizer, essencial, porque se a gente está querendo que de fato mude, né, acelere, nós vamos ter quando eu falo nós comunidade, né? Claro. De identificar formas, né? Eu só colocando um ponto, nós estamos aí com 2 projetões, né, que é o Magbras, né, que trabalha com pesquisa e piloto da cadeia produtiva das terras raras até os materiais, os ímãs, né? Estamos com baterias lá embaixo, com o Bertone, lá em Curitiba, né? Temos aí o INCT Matéria, que o Sérgio está até aqui, e outros, né?
o FMG tem o Transforma, você tem super envolvido aí com a liderança em cima justamente trabalhando a questão de coordenação, né? Porque é aquele projeto, né, que o IBRAM vai até lançar o trabalho agora com 20 minerais na Expo IBRAM. Isso. Mas como fazer essa questão acelerar, né? Eu sempre me preocupei o seguinte: tudo bem, nós temos uma Magbras, mas nós vamos esperar uma Magbras terminar lá no fundo para começar de novo? Não tem. Não faz sentido. Nós temos de aprender a trabalhar em iniciativas paralelas, né? Claro. Ou até no conceito de coengenharia, para ganhar tempo, né? Então... De acordo. Tá? Acho que depois nós valia a pena, Fernando. Eu sei que está muito ligado aí também a questão de fomento. Como que a gente pode fazer com que essa coordenação de fomento seja capacitada, né? Não é nem formada, é capacitada, porque os atores já estão aí, né? Uhum. Claro. O pessoal está aberto e eu gostaria que todo mundo participasse, mesmo que de forma maior ou menor, né? Bizi, bem-vindo aí. Quem que... Renato, sim. Você está me escutando? Tá, Gilberto. Beleza, bom dia para todos. Bom dia. Escutamos aí atentamente as palavras do Bueira, alguns pontos importantes. O Fernando remarcou alguns tópicos da fala dele. Eu acho que o tema, né, e a provocação que vem com a reunião de hoje é muito importante, essa questão da capacitação, né? E eu acho que, na área que eu milito dominantemente, que é a área de política e economia mineral, eu acho que eu tenho algumas reflexões que podem contribuir para essa grande discussão, né? Se a gente verificar, quer dizer, como é que evoluiu essa área no país, dominantemente da questão de formação e capacitação de recursos humanos, né? Eu diria que até hoje essa área é extremamente carente, ela persiste extremamente carente. O número de profissionais formados, capacitados, experimentados na área de política e economia mineral no país é extremamente pequeno, eu diria, em relação à dimensão da mineração brasileira e também em relação aos desafios, né, que temos pela frente. E também se comparados assim, com a dinâmica, né, de formação de pessoal nessas áreas, se observa na Austrália, no Canadá, etc. Por tudo isso, com qualquer comparação dessa, eu acho que o Brasil tem uma dinâmica muito baixa, muito pequena, no que diz respeito à capacitação e formação de quadros, né, em política e economia mineral. Eu acho que quadros em política e economia mineral, estou falando de inteligência estratégica, né? Quer dizer, quando você experimenta pessoas, capacita pessoas dessas áreas, você está criando uma grande inteligência holística, né? Dando dimensão ao planejamento multidisciplinar, né? Multiespectral, né? Quer dizer, com a visão de todas as cadeias produtivas, com a visão de todos os fatos e perspectivas geopolíticas que possam, né, interferir e condicionar os processos de desenvolvimento desse setor, ou dos vários setores envolvidos. Então, quer dizer, nós estamos falando de coisa muito importante. Então, vale a pena talvez revisitar rapidamente, se a gente verificar início dos anos 70, quando começou a economia mineral do NPM, né, com Aécio Ronald da Costa, né, instado, quer dizer, convocado, né, instigado pelo Francisco Assis de Vasconcelos, então diretor-geral do DNPM. Por que vale a pena rever essa história? Porque essa história acho que nos dá assim, uma lição, um certo aprendizado, né? Então, o Aécio Ronald da Costa montou uma equipe piloto extremamente pequena, extremamente modesta, pessoal que não era nem contratado, era contra recibo, né? Assim surgiu lá o Celso Pinto Ferraz, que já se despediu de nós, já partiu, né? Então, o Celso Pinto Ferraz chegou, eu me lembro, nós lidávamos muito, eu estava fazendo meu curso de economia e trabalhava no DNPM como técnico de mineração e fazia o meu curso de economia aqui no Rio de Janeiro, né? E o Celso Pinto Ferraz tinha vindo de São Paulo, formado em geologia pela USP, e fazia engenharia econômica, com muito interesse. E nós trocávamos figurinhas, né? Ele querendo um pouco, beber um pouco da minha
do meu conhecimento ali na graduação, e eu já tentando alcançá-lo nas visões da pós-graduação, né, de engenharia econômica. Então, foram coisas assim que começaram a surgir, né, interações, né, que começaram a surgir nesse período. No mesmo período, início dos anos 70, o então ministro Dias Leite, todos devem saber disso, todos devem se recordar, criou o PLANFAP, Plano de Formação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, né, do Ministério de Minas e Energia, para assistir o quê? Todo o sistema de Minas e Energia. A administração direta, DNPM, né? a administração indireta, como era chamado na época, né? Portanto, a Vale, a Nuclebras, a Petrobras, a CPRM, enfim, né? A CAEB, enfim, todos os órgãos da administração direta e indireta eram beneficiários do PLANFAP, participavam dos programas. E o PLANFAP montou 5 cursos, né? É importante lembrar disso. Economia mineral era um, economia energética era outro, legislação mineral era um terceiro, tecnologia mineral era um quarto e geologia econômica. E vale a pena também te rever rapidamente qual foi a forma segundo a qual esse programa PLANFAP foi montado, em convênio com centros de conhecimento já destacados, já consagrados na ocasião. Geologia econômica foi com a UFOP, convênio com a UFOP. Economia mineral e economia de energia em convênio com a Fundação Getúlio Vargas. Tecnologia mineral em convênio com a COP. E legislação mineral, se não me falha a memória, foi com a UFMG, né? Então, quer dizer, montou-se um programa de altíssima qualidade. Eu fiz Economia Mineral em 1973, na Fundação Getúlio Vargas. Eu me lembro bem que eram cerca de 1.000 horas, porque começava em março e terminava em novembro, full time, que quem estava no curso tinha que estar disponibilizado full time. Portanto, eu fui licenciado pelo DNPM para fazer o curso, fui indicado pelo DNPM e licenciado, né, uma vez que eu já tinha terminado a minha graduação em economia, tinha interesse em prosseguir na área de economia mineral, então o DNPM me indicou. Então, estou contando essa historinha para ver o seguinte: naquela época, veja bem, quantos anos atrás, né? 50 e tantos anos atrás, iniciativas desse tipo já rolavam, já aconteciam. E da mesma proporção, nós devíamos estar hoje com iniciativas muito à frente, muito mais avançadas, de uma dimensão, de uma robustez muito maior. E, pelo contrário, acho nesse sentido, pelo menos, parece que nós demos para trás, né? Em termos de iniciativas do Ministério de Minas e Energia, eu não vejo nenhuma visão, nem próxima, nem que seja, digamos assim, que se aproxime disso, né? Então, acho que nós estamos perdendo terreno. É um depoimento um pouco desabafo que eu estou trazendo, mas para colocar com todas as letras a minha experiência e, ao longo do tempo, o que aconteceu comigo na minha carreira de 50 e tantos anos aí nessa militância, né, da área mineral. Eu acabei descaindo muito para a área de transmissão de conhecimento, né? Então, quer dizer, para mim é fundamental hoje o estímulo maior na promoção do desenvolvimento. Eu converso com várias pessoas, com muitos colegas. O Fernando Lins é um dos companheiros com os quais eu tenho compartilhado muito essas visões. A minha visão em termos de promoção de desenvolvimento, que é um grande desafio no país como o nosso, nós temos grandes potenciais, nós temos ainda grandes limitações, grandes desafios a serem rompidos. O grande enigma, né, é qual o melhor caminho, qual a melhor rota, qual a melhor alternativa para promover desenvolvimento, né? Vamos evitar os erros do passado, vamos evitar os erros das reservas de mercado, pura e simplesmente. Não vamos combatê-las necessariamente, mas as práticas de reserva de mercado do passado foram equivocadas, do meu ponto de vista. As práticas de estímulos fiscais e financeiros do passado, né, promoveram concentração de renda, estimularam o grande desequilíbrio fiscal do país. Não vamos combater necessariamente o estímulo fiscal e financeiro. Nós temos que repensar, né, os meios, as formas de estimular, né, o desenvolvimento. E eu acho que uma das formas fundamentais é de geração e disseminação de conhecimento,
é, a meu ver, a forma mais efetiva, né? Sem exclusão das outras, mas dando gás, dando potência nesse viés, né? Calais, Então, vamos deixar os outros falarem, tá, depois a gente vai voltando, que eu acho que o não, tema todo mundo pode contribuir, né? perfeitamente. Só para fechar, então, quer dizer, eu acho que esse é um depoimento que eu trago assim, com um pouco de desabafo, mas na linha de sugerir que a gente repense, né, a capacitação e a formação de recursos humanos num comprometimento, quer dizer, numa visão comprometida com a promoção do desenvolvimento do país, né? É isso aí. Obrigado, Calais. Eu não sei, vamos dizer, eu queria só ouvir o Sérgio, né, lá de cima do Amazonas, foi outro que nós conversamos aí, que deixei um para casa também, e depois estamos, inclusive, com figuras novas aqui, né, o Sakuramoto, bem-vindo, né, o Bizi, acho que é a segunda vez que você vem, né, Bizi? Então, Sérgio, por favor, né, mas eu gostaria que todos participassem. Então, bom dia. Eu queria projetar uma apresentação, 5 minutinhos, conforme combinado. 5 minutinhos, tá, Sérgio? 5 minutinhos. Então lá, a Camila vai me dar uma força aqui. Bom, então aqui, esse é um projeto INCT, né? Então a filosofia do projeto INCT é patrocinado pelo CNPq, né? Do MCTI. Então, assim, só pela chamada, a gente entende que é um projeto basicamente de formação e desenvolvimento de pesquisa, tá? Então, o título desse INCT, Materiais Avançados à Base de Terras Raras, Inovações e Aplicações, envolve um conjunto de esforços entre várias instituições. Passa para o próximo slide, por favor. Então, somos 8 universidades, 5 centros de institutos de pesquisa e 2 institutos de ensino técnico. Então, aqui a gente abrange toda a cadeia de formação, do ensino médio, né, da onde a gente tira a expertise dos institutos federais e do Senai, né, institutos de pesquisa, não só universidades, né, e nesse grupo a gente soma 47 pesquisadores envolvidos em 17 programas de pós-graduação. Quer dizer, a formação de recurso humano é o nosso forte. Então, próximo slide. Bom, a gente está dentro desse projeto, dentro de 11 unidades federativas, né, 10 estados, incluindo o Distrito Federal, onde alguns estados têm uma representação maior, como São Paulo e Minas Gerais, né? Aqui a sede é na UFAM, aqui no norte, e com participação também do IFAM aqui no Amazonas, uma cidade do interior aqui do Amazonas, e a Universidade Federal do Oeste do Pará. Camilo, próximo, por favor. Então, nesse grupo, nessa rede de pesquisa que está iniciando, nós somos 20 instalações de pesquisa, mais de 20 instalações de pesquisa, né, incluindo laboratórios, centrais multiusuário, usina piloto e centro de pesquisa. Então, destaco os laboratórios do CETEM, que são 24 laboratórios só no CETEM e 4 usinas piloto, né? Próximo, Camilo, por favor. Bom, uma visão geral. Esse projeto ele não é só mineração, tá? Então, a gente está no topo da cadeia na aplicação, né, com ímãs de terras raras. A gente também faz ciência básica, porque, como a gente está falando de formação de recurso humano, então a gente precisa dar uma base sólida. Então, essa base sólida, claro, pós-graduação, também envolve desenvolvimento de novos materiais, ou seja, cerâmicas complexas, que são utilizadas, por exemplo, em supercapacitores ou painéis de células solares. E na base dessa pirâmide, a gente tem os concentrados de rotas metalúrgicas, né? Com um expressivo grupo, né, mais ao sul, né, vamos dizer assim, que vai aplicar pesquisa nessas áreas. Então, numa visão geral, a gente conversa com o setor mineral e metalurgia, setor de energias e eletroeletrônicos, setor de tecnologia e inovação, setor de reciclagens e serviços tecnológicos. Camila, próximo. Bom, a missão, né, como eu disse no início, a nossa missão é basicamente formação de recurso humano e pesquisa científica e tecnológica, tá? A área temática desse INCT
são os materiais estratégicos voltados para terras raras, né? Então, nesse percurso, a gente pretende resolver problemas, transferir tecnologia, além da formação dos recursos humanos. Para quê? Assim como os projetos FINEP e esse projeto em específico, eles incentivam que a gente faça uma interação com o setor produtivo. Ou seja, dentro dessa missão, a gente espera encontrar algum engajamento com o setor produtivo. Já estamos abrindo algumas conversas, né? Sobretudo para formação de recursos da própria indústria. Próximo, Camila, por favor. Bom, soluções por segmento industrial. Então, a gente tem o setor mineral e metalurgia, né? A gente pode oferecer prospecção inteligente, né? Tem na equipe, na rede, temos pessoas capacitadas para fazer isso, processamento e beneficiamento, rotas hidrometalúrgicas e materiais de referência, tá? Bom, são várias as vantagens que o setor mineral e metalurgia pode encontrar nessa parte. Próximo, Camila, por favor. No setor de energias e eletroeletrônicos, a gente tem os ímãs permanentes customizados, né? Manufatura aditiva, onde se pode fazer ímãs compósitos com geometrias complexas. Supercapacitores, né? São dispositivos que armazenam energia e descarregam rapidamente, eles são vitais na transição energética. E materiais para baterias. No próximo setor de tecnologia e inovação, então cerâmicas funcionais, perovskitas e fluoritas para aplicação em optoeletrônica. Aqui a gente pretende prospectar a partir de materiais nacionais, produzir, explorar novos materiais para aplicações diversas, na verdade. Nanomateriais magnéticos, né? E materiais termoelétricos. Os termoelétricos são basicamente materiais que aproveitam energia residual, térmica, por exemplo, para transformação em energia elétrica novamente. Sérgio, 1 minuto só, tá? Então tá, no próximo, Camila, por favor. No setor de reciclagem, tá? Passou rápido, por favor, volta. No setor de reciclagem, processo de reciclagem, atualmente estou finalizando um projeto de mineração urbana, onde a gente transforma ímã para ímã, ímãs usados ímã para ímã, e também processos químicos para extrair os óxidos de terras raras e revalorização dos resíduos. Próximo, Camila. E serviços tecnológicos. A gente tem condições de fazer caracterização, análise, desenvolvimento de processo, consultoria especializada. Próximo, Camila. Né? E a ideia, depois, para finalizar, com essa interação, além de resolver problemas da indústria, conforme mediante demanda, a gente também acredita que essa interação vai melhorar a imagem da mineração no Brasil, né? Com a formação de pesquisadores, de estudantes, e incentivo à ciência e tecnologia de maneira geral, né? E, bom, é isso. Eu acho que terminei em 5 minutos. Sérgio, obrigado. Você pode voltar depois. Gilberto, é interessante ver que o setor acadêmico e de pesquisa, ele já está com a plataforma pronta, né? Agora, nós fazemos com que todos os outros atores se integrem, né? E eu sempre cobrei, não sei se a palavra é cobrar, mas como eu estou muito próximo da academia também, vamos dizer, a importância da academia aceitar que ela tem um papel, uma função vamos dizer, de estratégica também, né? Então, ela pode e deve, né, estar se integrando aos órgãos de coordenação, né? Ao setor empresarial e assim por diante. Alguém gostaria de colocar a palavra agora? A Bizi, que tem... Gente, eu estou meio assim... Deixa eu ver quem é que está na lista. O Erwin está em primeiro lugar há muito tempo esperando. Desculpa, gente, eu acabo não olhando a... Pode falar, por favor? O chefe sempre tem prioridade, Renato. Não, com certeza, chefe. Não, estou gostando muito do que eu estou vendo aqui. Obrigado. Desculpa, meu atraso. Gilberto, você trouxe uma expectativa que eu queria ouvir de alguém dentro desse segmento. Acho que você trouxe um histórico de
dessa dos anos 70 e criou uma vertente que eu acho que está faltando ainda para a gente, uma visão de política energética na formação de pós-graduação. Eu acho que, já que estamos falando hoje de formações e de competências e capacitações, eu acho que a gente está num mundo diferente do que foi nos anos 70. Se aquela turma estivesse viva hoje, como você está, pode nos ajudar a adequar aquela visão de mundo da mineração para o mundo atual, definindo talvez plataformas de formação e pós-graduação, usando não só a área mineral técnica, mas a área estratégica, que é um tema que talvez a FGV possa ajudar, o IPT possa ajudar, outras instituições que estão nessa linha podem ajudar a montar talvez uns 4 novos cursos de pós-graduação. E eu vejo um modelo que eu gostei muito, estou tentando trazer isso e explicar para todo mundo, que é o modelo que a Embraer fez com o ITA de pós-graduação industrial, com entrega de projeto de área. Então, se a gente tiver com essas instituições trabalhando na formação, junto com projetos integrados, já tem um modelo pronto, a gente conseguir trazer isso para áreas de interesse que nós estamos montando dessa mineração, que cada vez é mais valiosa, e aí essas pessoas vão entrar num momento onde a gente vai precisar delas, desses projetos, dessas ideias, eu acho que é um momento fantástico, né? Então, eu acho que nós temos aqui as pessoas certas para pensar como construir isso. Então, parabéns a todos aí. Ô, Gilberto, obrigado, Erwin. Gilberto, não sei se você notou a mensagem do Erwin. Se preserve, nós precisamos de você mais uns 20 anos, tá? Esse desafio já está colocado, viu? Mas olha aqui, essa questão dos... Sim. Os anos 70, quer dizer, claro que eu não perderia de visão, de percepção, essa grande diferença. Nós estamos em outros tempos, né? Como eu mesmo disse, quer dizer, é importante buscar essas reflexões do passado, né? Para, inclusive, evitar os pecados do passado, mas trazer reflexões que construam uma nova perspectiva, né? Uma nova perspectiva. Nesse sentido, então, que eu procurei usar esse passado. Não, Gilberto, vamos passar para outros aí, senão a gente perde. Deixa eu fazer um comentáriozinho rápido, Renato. Sim, Fernando. Inclusive, se você for olhar, por exemplo, o benchmarking com quem está fazendo a coisa certa, a gente tem que analisar a história dessa política econômica da China. Alguém tem que analisar, estudar e trazer como uma matéria e ter um TCC sobre isso. Como a gente entende Brasil e China nessas políticas e o que deu certo e o que tem que mudar aqui. E entre outros, né? Eu acho que é isso aí, Câmbio. Obrigado. Deixa eu fazer um comentáriozinho rápido aí. O Calais se lembrou uma época, ele citou, né, o professor Antônio Dias Leite, que foi ministro de Minas e Energia, e o Dias Leite, além desses cursos que ele criou, do Planfap, criou o CETEM, criou o CEPEL, criou a CPRM, era uma figura realmente fora do normal, né? Entendeu? Agora, esse curso também foi criado no momento em que a pós-graduação brasileira estava começando, né? Então tem esse momento histórico. Aí eu volto para o Sérgio aqui, que apresentou esse potencial grande de formação, capacitação, e como o Eve falou de bolar, pensar em cursos de pós-graduação, mas talvez, num primeiro momento, até para sinalizar um certo dinamismo dentro da área, talvez, Sérgio, você que está com esse pessoal mais de recursos humanos, mais do que o Magbras, entendeu? Nesse sentido, né? Você tem muita universidade junto, talvez formatar alguns cursos curtos, 40 horas, 80, em alguns pontos desse, e colocar isso, massificar, repetir 2, 3 vezes em um ano. Isso já dá uma nova... Você cria já alguns elementos, algumas pessoas ficam prontas até para fazer a pós-graduação completa depois, mas você ajuda a criar uma massa crítica de pessoas pensando no assunto, entendeu? Desde a mineração até o IMA, da política industrial, cursos pequenos, no início, né? A pós-graduação normal, essa está sempre aberta e cada universidade tem a sua. Você pode também organizar isso, ajudar a organizar, mas esses cursos curtos, eu acho que é uma oportunidade nesse momento para dinamizar esse setor que a gente está se preocupando agora, minerais críticos. Obrigado, Fernando. Depois a gente volta. Sérgio, vamos voltar. Depois a gente volta um pouquinho mais tarde, para deixar os outros que estão inscritos aí, né?
O Reinaldo até fugiu. Reinaldo, você estava com a mão levantada? O Fernando Landgraf, logo eu te chamo. Reinaldo. Estava assim, Renato. Olha, pessoal, bom dia a todos. Eu, na verdade, não sou uma pessoa da parte aí de desenvolvimento de tecnologia, essa parte de inovação. Eu desenvolvi minha carreira toda, algum tempo junto com o Renato, na parte de minerais industriais. Eu gostaria de falar uma coisa para todos aqui, para todos levarem em consideração. Ao mesmo tempo que a China está provocando esse tumulto todo no mercado, e que principalmente a Europa e os Estados Unidos, a América do Norte, estão ficando sem os minerais críticos, aconteceu algo em paralelo, talvez todos tenham acompanhado um pouco menos ou um pouco mais, que foram aqueles desastres que aconteceram, Mariana e Brumadinho, e que a tecnologia mineral ela está mudando radicalmente de processamento a úmido para seco. Isso já aconteceu. E países como os Estados Unidos e a Alemanha têm desenvolvido tecnologia e vários equipamentos para poder fazer processamento mineral com bastante eficiência. Equipamentos esses que, na verdade, já estão disponíveis aqui no Brasil, várias empresas já compraram, estão utilizando novas tecnologias muito interessantes. E o conceito da mineração está mudando um pouco. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo na indústria de alumínio. A lama vermelha sempre foi uma coisa horrível, aquelas barragens enormes, etc. e tal. Hoje tem equipamento nos Estados Unidos que trata a lama vermelha e produz galho, produz escândio, que são elementos críticos também, e gera o quê? Gera um tipo de cimento, etc. e tal. Existem máquinas que são os famosos ore sorters aí, tecnologia muito interessante para poder processar minerais. Acho que, na verdade, essa parte que nós estamos comentando aqui de inovação, desenvolvimento de tecnologia e qualificação de pessoal, a gente deve olhar um pouco mais com carinho para essas tecnologias que já estão desenvolvidas. Os mercados dos Estados Unidos e da Europa, principalmente, são os grandes compradores. E o Brasil está numa posição bastante particular e bastante favorável, que nós temos os recursos minerais. Por exemplo, eu moro, não está falando frio aí, eu moro em Poços de Caldas. Hoje estava 5 graus aqui. O Planalto Poços de Caldas, ele hoje está bem conhecido aí, a parte de terras raras, mas as concentrações são muito baixas. O processamento não é digamos assim, padronizado, tem que ser desenvolvido. Já existe essa tecnologia. Nós temos que, na verdade, unir esforços. Nesse grupo que eu estou vendo multidisciplinar aqui, fiquei bastante bem impressionado com o trabalho que o professor Sérgio está fazendo no Amazonas lá. E, na verdade, esse é o ponto para a gente poder olhar. Mineração mudou o conceito. Resíduo industrial passou a ser mina. É isso aí. Reinaldo, obrigado. Você mencionou os Estados Unidos e a Europa. Eu gostaria muito que a gente tivesse com atenção com a Austrália, que é a capacidade que eles têm, os modelos que eles têm de trabalhar multidisciplinarmente, né? E você vê, o Sérgio apresentou aí um modelo fantástico, né? Mas nós temos de acelerar como que essas tecnologias e essas capacitações se integram, e é o caso, o Magbras é um caso típico, né? Por exemplo, a Austrália, Renato, que você comentou, tem uma refinaria de alumínio, no caso da Alcoa, que eu até visitei lá no passado, que, na verdade, tem uma quantidade monstruosa de lama vermelha. Já estão processando a lama vermelha, estão produzindo galho já. O galho ele é produzido quando se processa a bauxita, via processo Bayer, né? É um componente minoritário. Então, já estão fazendo isso lá. Então, na verdade, é o seguinte, são modelos que já estão sendo utilizados, Estados Unidos, Austrália, que você comentou, Alemanha, e podemos trazer para cá. Nós temos que catalisar isso. Esse é que é o ponto, sabe? E acelerar, como o Fernando colocou, né? Landgraf, por favor. Obrigado, Reinaldo. Bom dia a todos. Eu acho que a sequência foi perfeita, porque o que eu tinha planejado falar, o Reinaldo já abriu. E o meu ponto é o seguinte, me parece, eu não sou um especialista na concentração das argilas iônicas, não sou, mas justamente por isso eu tenho a impressão de que está faltando dedicação acadêmica para essa área precisamente.
Então, o que a gente viu, por exemplo, a Meteori que acabou de importar uma planta piloto de concentração de argila iônica, né? Para testar as coisas que eles estão fazendo lá. Então, o quanto nós estamos, de fato, pesquisando isso aí, os nossos diferentes minérios. Eu não sei o quanto a gente teria acesso a essas coisas, né? Quer dizer, será que a Meteori queria fornecer a sua argila iônica, a Viridis fornecer as outras, né, para academicamente investigar a concentração. Sabe, o que eu ouço falar de algumas pessoas, não, isso é muito simples, isso é muito simples. Bom, eu imagino que exatamente com as repercussões ambientais, não acho que deva ser tão simples assim, e que merecia que a gente tivesse uma dedicação mais focada nisso, iniciativas mais claramente dirigidas para esse ponto que é tão importante para a mineração. Isso sem falar, naturalmente, do todo o desafio que a gente terá, né, se nós quisermos agregar valor. Então, a separação, né, é um problema também. Então, o CETEM, me parece que é a instituição que está mais avançada na investigação da separação, o CETEM nunca recebeu um concentrado de Serra Verde, por exemplo, para investigar. O CETEM pôde investigar misturas sintéticas, né? Então, poxa, a gente precisa investir nisto, certo? É a minha opinião. Obrigado. Obrigado, Fernando. Vamos ao próximo aí, é o Bizi, né? Bizi, por favor. Bom dia a todos. Eu estou aqui mais de curioso. O Erwin me convidou, eu estou num grupo do NIB aí com o MIB do Erwin em outras frentes, né? A minha área mais é a indústria, eu não sou pesquisador, não sou da universidade, eu sou presidente da Fabus e estamos olhando aí a questão de como eletrificar as frotas e baterias é o nosso maior interesse. Mas, além disso, é como transformar o veículo mais leve, né? Então, estamos usando aí muita coisa em grafeno, em nióbio, muitas pesquisas que foram feitas, estamos usando em plásticos, tirar a fibra de vidro do ônibus, que é um material que não tem reciclagem, para produtos recicláveis, e também aí na questão do mover, do berço ao túmulo, estamos preocupados com a reciclabilidade dos nossos produtos. Além disso, eu sou vice-presidente do Sindicato das Indústrias aqui da região da Serra Gaúcha, que são 4.100 empresas, dentre elas Randon, Marco Polo, Agrale, Montina e outras, e estamos bastante interessados nessa transformação energética, na descarbonização e também pensando quais materiais vão substituir os atuais, usar mais alumínio, usar mais polímeros, né? E também agora na Europa, na última feira, mostrou-se a utilização maior de baterias, dando uma vida de 600 quilômetros por uma carga de bateria. Isso reanima o mercado, porque a questão da capacidade de carregamento, do tempo de carregamento e a durabilidade das baterias é que vai fazer a massificação do uso de baterias em veículos. E estamos também olhando muito fortemente a questão do hidrogênio, né? Então, eu estou aqui muito mais de curioso, olhando o grupo, o Erwin me convidou para ver o que está sendo feito. E o que nós temos trabalhado muito aqui, as nossas empresas, é nos acessar dos institutos de pesquisa, das universidades. Tem milhares de patentes nas universidades que foram feitas, desenvolvidas e não viraram nota fiscal. A nossa missão é olhar essas patentes e ver como transformá-las em nota fiscal, ou seja, de utilizar essas patentes. Aqui na UX, que é uma universidade da nossa região, nós estamos acessando todas as patentes que foram feitas de pesquisa e muitas muito boas, de como transformá-la em produtos e comercializá-la, né? Então, a minha parte é mais no final da pesquisa. Então, só estou aqui de curioso e ouvindo muito interessante esses desenvolvimentos aí de capacitação e de nós entrarmos nesse mundo das terras raras.
Bis, muito Mas eu obrigado. fico Sua aqui presença. escondido ouvindo, não Não fica consigo escondido, não. contribuir muito, não. Não, você justamente traz a integração, né? Agradeço aí. Cíntia. Renato, depois da Cíntia, por favor, me coloque na fila. Eu estou tentando levantar a mão aqui, no meio de eu conseguir. Não, mas então, professor, sua mão desculpe. está levantada. Nossa mão está levantada. Ah, tá. Não, continua. Desculpe, Cíntia. É que aqui para mim não professor. aparece. Aqui para mim não aparece, me desculpe. Não, vá firme, vá lá, Cíntia. Vai lá. Ladies first, always. Obrigada. Não, primeiramente, reconhecer aqui que esse assunto de formação e capacitação, que bom que temos aqui nossos jovens mais experientes, né, contribuindo com esse tema. Lembranças maravilhosas aí, professor Dias Leite, os colegas que passaram aí em outros tempos, sempre muito bom reverenciar. Mas, Siminelli, eu faço até um olhar um pouco anterior a uma pós-graduação. A gente está tentando um esforço, e é lento, que é mexer no material escolar dos nossos alunos de ensino fundamental. Isso é uma coisa que precisa de muitas frentes de trabalho para a gente conseguir ter êxito a médio prazo. A gente não pode ter um livro escolar falando sobre mineração abrindo com a foto da tragédia de Brumadinho. Foi uma tragédia, sim, é fato, um fato histórico da mineração, mas não dá. Então, revisão de material escolar, isso é uma pauta, acho que de todos nós aqui, porque esse aluno um dia vai chegar lá na graduação e na pós-graduação, tá? Isso é um fato. A pós-graduação, a pesquisa em si, ela tem o seu tempo de pesquisa e o seu método, é natural isso. O que a gente está acontecendo agora é um momento político, geopolítico, né, do interesse para esses temas de transição energética, minerais estratégicos. Mas a pesquisa ela não pode viver de timings políticos, geopolíticos, né? Ela tem que ter uma consistência. E nesse sentido, né, essa rede que hoje é formada aí, que o colega apresentou, o Sérgio, né, e outros que apresentaram já em outros momentos, é muito interessante. Eu acredito que está faltando, talvez, uma mão na massa que a gente já teve no passado, tanto pelo MCTI quanto pelo MME, de fazer uma catalogação pública do que está aberto à pesquisa. O que as nossas instituições de pesquisa estão fazendo, né? Já tivemos, o último que eu tive conhecimento público, no sentido não só da universidade, mas que fique disponível para todo o público em geral, foi lá da época da nossa querida professora Maria José, quando ela passou pela Diretoria de Transformação Mineral no Ministério de Minas e Energia. Então, ela publicou ali o que os centros de pesquisa e tecnologia estavam produzindo, né? O que dispunham de laboratórios. A gente está faltando retomar isso como algo mais atualizado, já que temos agora uma rede muito maior do que tínhamos à época que a Maria José passou ali pelo Ministério, né? Então, com os ICTs, a Embrapi, a FINEP, né? Tem uma rede, acho que vocês são muito mais especialistas do que nós. Gosto muito quando o Fernando Lins fala de ter cursos de pequena duração. Isso é primordial, né? Então, assim, a gente tem que levar conhecimento também de curta duração. Isso não é a pesquisa final aplicada, mas a gente leva conhecimento nesses cursos de curta duração. E aí eu vou fazer uma crítica, mas eu também não tenho a solução, né? O professor Landgraf levantou aí a questão que a Meteórica importou, né, a planta para fazer a pesquisa ali. A gente vai se deparar com situações no mercado que, eu não sei se é o caso da Meteórica, mas a gente tem conhecimento de empresas americanas que elas têm contratos de capital que ela tem que fazer a pesquisa com o centro lá nos Estados Unidos. E aí não tem esforço aqui no Brasil que consiga ir contra isso, porque ela está contratualmente amarrada que a pesquisa dela tem que ser feita com um laboratório da mesma origem do capital. A gente tem conhecimento disso para a Austrália também. Então, aquelas empresas que são australianas, isso também acontece. Então, assim, tem situações que a gente não vai conseguir dirimir, né? Mas temos sim que colocar os nossos centros de pesquisa para receberem essas amostras, para quem sabe desenvolverem
novas rotas. Então, eu deixo aí para os especialistas também refletirem nesse sentido. Obrigada. Passo a palavra para o professor Xavier. Obrigado. Roberto, por favor. Obrigado, Renato. Obrigado, Cíntia. Bom dia a todos e todas. Eu vou aproveitar aqui a fala do Reinaldo Noronha, que está em Poços de Caldas. Reinaldo, eu estou aqui do teu lado, em Mogi Guaçu, 1 hora de viagem. Aproveitar a fala do Fernando Landgraf, que mencionou Meteoric Resources, a Cíntia também mencionou Meteoric Resources. Então, eu gostaria de trazer rapidamente, já que todo mundo está colocando um pouquinho da sua experiência, né, institucional, a experiência nossa aqui da DIMB, onde nós temos o que chamamos de projetos colaborativos que unem as demandas geológicas e tecnológicas de empresas, e essas demandas sendo atendidas, desenvolvidas por grupos de pesquisas nas universidades ou instituições de pesquisa. E nós temos um projeto colaborativo com a Meteoric Resources, né, que envolve, um projeto de PBI, que envolve a Unicamp, o Instituto de Geociências, envolve a Unifal, mas com sede aí em Poços de Caldas, Reinaldo, principalmente aí envolvendo o pessoal do curso de Engenharia de Minas, mas que também tem geólogos, e a própria Unesp. Quer dizer, é um projeto que ele pega, ou tenta pegar toda a cadeia de terras raras, desde, e tendo como estudo de caso o projeto Caldeira, óbvio, né, que é da Meteoric Resources, e que se estende desde um melhor entendimento de onde as terras raras estão alojadas nas áreas mineralizadas dos seus prospectos, através de estudos geológicos, mineralógicos, geoquímicos, e etc., e até estudos de separação dessas terras raras, que é feito especialmente aí pelo pessoal de Poços de Caldas, né? E isso não deixa de ser um meio de capacitação profissional, porque, além de estar envolvendo uma série de profissionais que acabam se especializando nessa área, também envolvem mestrados e doutorados, ICs e TCCs, né? E isso tem sido, embora seja um exemplo modesto, mas ele tem sido bastante interessante em relação aos seus resultados. É um projeto essencialmente financiado pela Meteoric Resources e por 3 anos. Eu só gostaria de deixar aqui essa nossa experiência que está em andamento. Obrigado. Roberto, obrigado, né? Eu acho que nós podemos já começar a aproveitar os próximos 20 minutos para já começar a trabalhar algumas propostas, né, que a gente já poderia sair daqui. A DIMB certamente é uma organização super importante nisso, né? Até para apoiar algum primeiro curso, né, Roberto, que pela ligação que vocês têm com o setor empresarial. Erwin, por favor. Eu queria talvez trazer uma preocupação que eu tenho ainda com a visão geral nossa aqui, né? Cíntia, desculpa falar isso na tua fala, mas acho que eu percebi muito mais claro quando você trouxe o tema. Você trouxe o tema de uma forma assim, a gente não pode levar, assim, do jeito que eu entendi, posso estar errado, tá? A gente não pode querer levar verba para pesquisas dentro de empresas que vêm explorar os nossos minérios aqui, porque eles têm situações com o mercado do país de origem deles, né, que não permitem com que eles façam isso aqui. Mas esse é o nosso problema. Ou seja, nós temos que pensar por que eles têm direito a ter isso e o Brasil não tem o direito de ter isso também. E se a gente não entende que é direito nosso, a gente nem vai atrás da ferramenta correta. Então, acho que nós temos que primeiro falar assim, olha, assim como existe esse direito internacional onde cada país defende os seus interesses, o Brasil precisa criar uma política dentro da versão de estudo do nosso mineral e como isso se transforma em cadeia de valor, no que eu ouvi acontecer no combustível do futuro, por exemplo.
Combustível do futuro foi um jeito de pensar toda a cadeia energética da área automotiva, né, da mobilidade, olhando para o que o Brasil tem de vocação e não deixando trazer leis internacionais para cá, que, de certa forma, a gente tivesse que cumprir coisas que eletrificação tem que ser uma alternativa, tem que matar o motor de combustão. Não foi verdade, a gente criou alternativas diferentes, estudou e criou uma lei que olha para longo prazo como é que a gente vai desenvolver as nossas plataformas de energia e de mobilidade. Então, eu acho que nós estamos num momento que precisamos, talvez, fazer o benchmark com as políticas desses países que deram certo e mexer na nossa infraestrutura de política de longo prazo, né? E aí, esse discurso, talvez, que a gente tem hoje, e a sensação que eu tenho que a gente tem uma limitação grande dentro dessa área de pensar, né, nas políticas de avançamento de agregação de valor, exatamente porque existem restrições de fora que a gente entende como certas, né? E eu acho que nós temos que rever esse ponto, na minha opinião. Erwin, deixa eu só esclarecer. Não é lei internacional, tá? É uma escolha por conta do capital, a origem do capital. Geralmente, essas empresas se financiam em troca da produção mineral, né? É um tipo de contrato muito comum que se chama streaming, contrato reconhecido internacionalmente. Por exemplo, ela se capitaliza ali 100 milhões de dólares. E ali no contrato vem escrito que ela vai fazer a pesquisa no país de origem, tá? Então, é uma escolha da empresa, não é que a gente tem uma lei internacional forçando nesse sentido. É um acordo de capital, que é um contrato bastante comum no setor mineral, por ela ser uma atividade de risco, e aí ela se financia com capital internacional e, por consequência, acaba fazendo a pesquisa. Mas isso não impede dos centros de pesquisa nacionais também terem acesso, tá? Só para esclarecer esse ponto. Cíntia, me explica uma coisa. Desculpe aí interromper. Quer dizer que, por exemplo, uma empresa australiana que se capitaliza lá na bolsa, lá de uma daquelas bolsas lá, ela, né, forma um capital de 50 milhões, 100 milhões de dólares, ela se obriga com a instituição financeira que capitalizou ela a fazer pesquisas na Austrália. Tem contratos. Eu achava que era uma opção dela. Ela se obriga, não, então. A gente tem depende do contrato, tá, Fernando? Mas a gente tem conhecimento, sim, de que existe isso, inclusive estimulado lá pelo país de origem. É isso, você está levando recurso financeiro para fora do meu país, traga pelo menos alguma coisa para cá. Isso é estimulado pelo país de origem, a gente tem conhecimento, mas é uma escolha, né, de como a empresa vai se financiar. Aí talvez, Erwin, a nossa pergunta inicial é: quem vai financiar essa pesquisa? Para talvez ficar o financiamento e a pesquisa no Brasil. Peraí, veja bem. Acho que antes. Deixa eu ver se eu entendi. O governo australiano não vai financiar, né? Não, o governo australiano não. A empresa vai pagar a um centro de pesquisa australiano. Isso, a opção dela. Opção dela. Ou foi instada isso, né? Isso, opção dela. Fernando, tem uma lei possivelmente estruturante lá na Austrália que viabiliza, permite e simplifica todo esse processo. Por isso que acho que é importantíssimo a gente fazer uma análise de benchmarking das políticas públicas dos países de sucesso nessa área de mineração, comparar com a nossa e entender como é que isso se formou e trabalhar na reorganização dessa formação no Brasil. Porque nós temos que ir no topo das ações e das decisões. Se a gente ficar no meio do caminho onde for, por mais que seja grande, nós vamos sempre bater em coisas que já estão postas aí e que a gente não teve a habilidade no passado de poder ter um papel protagonista nessa ação, né? Eu acho que nós temos empresa, nós temos capital, nós temos conhecimento, nós temos institutos, nós temos tudo aqui para que a gente possa entender essa política pública e talvez fazer sugestões de marcos regulatórios para a de mineração, como a gente está fazendo para a área de combustíveis, para a área de energia, entre outros aí. Câmbio. Obrigado, Erwin. Próxima. Tassi, por favor. Bom dia a todos. Eu acabei entrando um pouquinho tarde aqui na reunião e perdi uma parte, mas depois eu vou assistir a gravação para pegar todas as informações, mas eu já anotei aqui bastante coisa. Eu acho que é importante, como subsídio até para a gente direcionar também as nossas ações de chamadas públicas, né, via FINEP
e CNPq, de todas essas falas aqui, principalmente, né, do professor Fernando Landgraf, e com relação ao que a Cíntia falou, né, desse levantamento que foi feito lá na época da professora Maria José, quando ela estava no Ministério de Minas e Energia, eu acho que é possível a gente atualizar isso, e inclusive já é algo que está aqui no nosso radar, porque há um tempo a gente tem buscado estruturar uma rede de ensaios e análises minerais, né? E aí, nesse sentido, envolve todo esse mapeamento, e aí seria uma parte disso, né? Já estaria contemplado, de certa forma. Então, era só para colocar essa informação aí, com base no que a Cíntia falou, e acho que é muito importante, né, a gente também ter esse feedback do que é necessário, quais são os pontos mais importantes, quais são os principais desafios tecnológicos, para a gente direcionar melhor aqui também as nossas ações e as chamadas, né, voltadas para o apoio à PDI no setor. Obrigada. Deixa eu fazer um comentário aqui rápido, Renato. Eu acho, viu, Cíntia e Tassi, que quem fez o estudo de mapeamento das instituições foi a Vânia, quando estava lá na UMME. Não foi a Maria José, não. Eu tenho quase certeza, viu? Mas, de qualquer maneira, eu acho que vale a pena ser atualizada e até com forma mais moderna, né? Criar um aplicativo, etc. E, para não o desafio ser tão grande, focar primeiro nos minerais críticos, nas tecnologias do Instituto, e depois para toda a mineração. Fica a sugestão aí, Tassi, para patrocinar o estudo, junto com o IBRAM. Quem dá ideia, paga. Fernando, é interessante que a Vânia está querendo, tá articulando com a ABM também entrar aí no circuito, né, dos minerais críticos. Então, acho que é um momento interessante. Siminelli, só um comentário. O Fernando não assumiu, não, mas ele fez a parte do benchmark internacional dos minerais críticos, das políticas dos países. Ele foi o pesquisador líder para fazer o livro do IBRAM e do CETEM, que foi publicado ano passado. Eu já deixei esse link aqui no nosso chat, posso fazer de novo, mas nós já temos esse benchmark, o que esses países fizeram para né, estarem muito mais adiantes do que Brasil. Você viu, né, Fernando? Sim. Tá vendo? Quem dá ideia também assume aí, Fernando. Obrigado, Cíntia, foi muito bom. Deixa o link, por favor, aí, Cíntia. Ana Cláudia? Oi, pessoal, bom dia. Eu vou falar aqui, mas é de um outro nível que não foi falado ainda, que é o nível técnico, né? Que é o pessoal de chão de fábrica mesmo. O que eu vejo, eu sou de Araxá, né? Fiz vários estágios em mineradora lá. A CBMM sempre foi o meu exemplo. E a CBMM tem em Araxá, ela criou e ela apoia um curso técnico, né, de metalurgia e mineração. E isso é muito interessante, não só para a sociedade, né, como também para a empresa, porque entra na recompensa social da empresa. E isso pode ser até negociado na época dela obter as licenças de mineração, que ela tem alguma forma de recompensar a sociedade com cursos. E pode ser até faculdade também, apoiando cursos de faculdade, né? Então, eu vejo dois polos que precisam disso, que é Poços de Caldas e Araxá, que estão recebendo muitas empresas, e treinar, então, essa mão de obra em loco lá. E a gente aqui, né, a gente do projeto, do matéria, do INCT, a gente pode dar essa força também, ir no local, ou fazer aulas, os cursos curtos, que o Fernando Lins propôs, fazer essas aulas online, né? A gente pode oferecer qualquer coisa desse tipo, né? E também com relação à graduação. Eu acho que a nossa academia ela já é muito bem formada, ela tem competência para poder, né, tanto na graduação como na pós, isso já é a gente tem aqui, no meu setor, a nossa pós, hoje, a minha, do caso, ela é quase voltada para separação de terras raras. Então, do curso que eu queria falar era isso. E uma outra coisa com relação à mineração
é fazer a metalurgia, é porque são duas coisas tão distintas. Existe o curso de mineração, existe o curso de metalurgia. Então, por exemplo, a CBMM é uma companhia brasileira de metalurgia e mineração. Algumas mineradoras optam por fazer a metalurgia, outras não. E quando que elas optam? Quando elas veem uma viabilidade comercial grande na frente. A mineração de terras raras, ela ainda é insegura comercialmente. Ela vai colocar no mercado, se ela optar pela metalurgia, 8, 9 produtos caros, um custo muito elevado. Quem vai dar essa segurança comercial para ela? Então, eu acho que o maior empecilho hoje para a mineradora fazer a metalurgia, que realmente não é a função dela, ela é uma mineradora, né? Seria esse vislumbre desse sucesso comercial com a venda do produto. Tá? É isso, pessoal. Obrigada. Cláudia, obrigado. Pessoal, mais alguma contribuição? Eu acho que, vamos dizer, nós já devíamos começar a pensar, nós temos só mais 10 minutos de reunião, de um desdobramento aqui dessa conversa, né? Que está sendo muito produtivo, foram deixadas várias sugestões aí, mas nós agora temos que transformar isso em realidade, né? Alguma sugestão? Eu vi que o Sakuramoto está na reunião, o Sakuramoto é bastante pragmático nesses momentos. Quer contribuir, Sakuramoto? Opa, bom dia a todos e todas aqui. Eu estava aqui mais como ouvinte também, que nem o Bise, né? Como a Margarete fala, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, eu estava mais como ouvinte. Mas aí eu acho que, como sugestão, que a gente sempre tem feito aqui na parte de capacitação, por exemplo, e eu vou no que a Cíntia comentou antes, se nós já temos aqui, né? O grupo já tem uma lista de quais são os cursos de graduação relacionados à mineração, a esses materiais aí. Quantos alunos nós temos hoje no Brasil fazendo esse tipo de curso? Qual que é a atratividade desses cursos aqui? É para a gente poder ver qual que é o nível de atratividade, né? Eu concordo com a Cíntia que nós vamos ter que, né, fazer um approach aí desde o ensino fundamental, é o que a gente tem feito aí nas associações para tentar atrair o jovem para a carreira de engenharia, né? E agora vamos falar de engenharia de minas, engenharia dessa área aí, então a gente precisa ver essa atratividade, trabalhar na atratividade, né? Não adianta a gente ter os cursos de pós-graduação se nós não temos gente para fazer também, né? Então, minha sugestão, tá? A sugestão é fazer esse levantamento dos cursos que nós temos no Brasil, quais a quantidade de alunos que nós temos, os cursos de pós-graduação que nós temos, aonde estão concentrados, para a gente, né, só para ter um mapa, né? Tá, como sugestão, tá? Obrigado, Sakuramoto. Pessoal, sugestões? Não, eu vou na linha do Sakuramoto. Eu acho que a gente tem um problema de atratividade. Eu lembro quando eu fiz faculdade há 40 e tantos anos atrás, existiam vários cursos de engenharia metalúrgica, de engenharia de minas, enfim, nas duas áreas, né? E muitos deles foram fechados por causa dos nossos ciclos econômicos, né? E agora a gente está com muito problema de mão de obra, de engenharia em todas as áreas, todas. E a gente tem um problema aí que acho que esses cursos não estão conversando com a juventude. Então, o povo está com muita dificuldade de escolher curso e entender que aquele curso vai ser bom. Ele não consegue vislumbrar o futuro dele. Então, as pessoas não procuram. Nós temos muito pouco curso de engenharia, formamos muito poucos engenheiros em todas as áreas, que se dirá de engenharia de minas e metalurgia, né? Então, eu não sei como resolver isso, porque por mais que a gente faça cursos, precisa ver se a gente vai ter atratividade. Eu acho que né, ter um vislumbre de continuidade, de garantia de que a pessoa ela precisa perceber que ela terá emprego depois de formada, porque entre ela tomar a decisão de fazer o curso e ela se formar, vão lá 5, 6 anos, né?
Então, é muito complexo essa coisa. Se o cara não tiver o Landgraf, tudo bem, Landgraf, faz tempo que eu não te vejo. Se a gente não tiver salário, né, se não tiver continuidade, ele vai escolher outra coisa, ele vai ser influência, né, vai ser outra coisa. Então, a gente tem coisas que estão atraindo jovens que a gente precisa entender como é que a gente atrai. E não é para esse curso só de metalurgia, é para todos os cursos de engenharia. Nós estamos formando pouco, cada vez fecha mais curso de engenharia em vez de abrir. E a gente tem errado aí, a gente tem errado. Esse é o problema do Brasil, né? Como tem esses voos de galinha, entre a gente decidir, o cara decide numa alta de curso, vai lá fazer, quando ele se forma não tem emprego, a gente vai dando cacetada, né? Depois o cara não se forma, não acha. Então, se a gente não tiver uma sustentabilidade disso, fica complexo. Obrigado, João. Eu só queria conversar com o João, comentar. No passado, nós tínhamos muito as semanas, né, de curso, seminários especiais, engenharia. Os grêmios eram muito ativos, né? Sim, super. Eu vejo que os alunos hoje, eu acompanho que os alunos hoje estão muito interessados nos estágios, né? E tem aluno que está mais interessado em fazer estágio. Já no primeiro ano, eu recebo ligações de pais, muitas vezes, de alunos entrando na universidade, eu queria fazer estágio, justamente por causa dessa distância, né? Eles estão ansiosos, o que eu vou fazer daqui a 5 anos, né? Então, acho que nós temos de aproveitar essa curiosidade e essa informação que os alunos têm fora da universidade e integrar isso tudo, né? Porque, de repente, são inclusive, informações conflitantes, né? A universidade fala uma coisa, as redes sociais falam outra, as indústrias falam outra, né? Então, nós temos de integrar esses entendimentos, né? Nossos cursos são muito antiquados, gente. Eu não sei, meu filho, há vários anos atrás, foi fazer um sanduíche, a dupla diplomação, ele fazia poli, foi fazer dupla diplomação em Milão. Ele foi no 4º ano, ele foi para Milão. Quando chegou em Milão, o curso do 4º ano já era mestrado lá, porque a turma faz o protocolo de Bolonha. O Brasil está tão fora do mundo que nós estamos discutindo se a gente vai fazer por trilha de conhecimento. Imagina, a gente massacra o aluno nos 2 primeiros anos de forma excelente. Eu aprendi a física quântica em física 4. Precisa aprender física quântica se eu não vou usar física quântica e depois eu não vou usar? Enfim, é muita coisa errada aí nessa coisa da engenharia. Ô, João, são situações diferentes das federais, né, versus privadas, mas eu tenho notado que as privadas têm tido muito mais flexibilidade, né, nessa questão de... Não, é o MEC que define, não pode, você tem que a grade curricular Não, claro, mas a forma, eu estou dizendo a forma de integrar, né? Sim. Então, tem minha filha, por exemplo, ela dá 2 matérias numa universidade de medicina privada, que já no primeiro ano, né, tudo bem, está sendo dada todo o conteúdo, mas a forma, né, de articular esse conteúdo, ele é muito mais, talvez mais atrativo, né? Isso não é absoluto que eu estou falando, mas é um ponto a ser discutido, né? Erwin, eu acho que podemos fechar com o Erwin, e também se o Fernando quiser fechar, fazer uma contribuição final, eu só deixando a proposta, eu acho que essa reunião tem que ser desdobrada, e eu vou fazer depois um contato com cada um, né, e tentar a gente não fazer outra reunião, mas de algum desdobramento aí específico, tá? Eu queria só trazer essa perspectiva que existem cursos que estão dando muito certo, né? Existem formações que são vitoriosas aí, a procura é grande, e se você for analisar o porquê, existe um centro de excelência em torno disso.
onde existe uma demanda que está absorvendo e atraindo jovens que vão, de alguma forma, perceber que ali ele tem a chance de ter um bom salário, ter uma boa visão de carreira no Brasil e no mundo, enfim. Se a gente não pensar numa estruturação de carreira e fazer um curso só por fazer, eu acho que o conhecimento a gente adquire em qualquer lugar. Nós temos que preparar o cara para seguir uma carreira, né? Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que espelhar coisas que deram certo. Então, eu venho olhando para muitas coisas. Eu vejo a escola da Tupi lá, é uma escola que formou muita gente, a Tupi cresceu, acho que é inclusive disso. A WEG tem uma escola e ela ampliou isso com o Senai, fazendo as coisas para ela. A Bosch nasceu de uma escola e a Embraer também nasceu de uma escola também, né, que é o ITA. E eles vêm agora num processo de discussão que eles perceberam assim, que o engenheiro aeronáutico é um cara sistêmico, ele tem que conhecer tudo. Eu não preciso formar o cara desde básico, eu posso pegar um cara que já tem uma formação em engenharia e fazer uma pós-graduação, que eles estão falando, industrial. É diferente da pós-graduação stricto sensu, lato sensu, é industrial. O que ele entrega? Ele entrega um paper, ele entrega, na verdade, um projeto. E esse projeto de interesse que alguém quer que ele aconteça, ele acontecendo vai gerar uma carreira, vai gerar um emprego, vai gerar um bom salário. Então, eu acho que nós temos que reorientar a nossa perspectiva de atratividade. E aí é com projetos que a gente faz isso. Então, a gente tem que fazer uma formatação agora, talvez, na minha visão, de algo na área de mineração com projetos, né? E já no nível de uma pós-graduação industrial que já está homologada, liberada pelo MEC, e ela é muito mais flexível do que qualquer outra formação, né? É um curso mais curto, não é um curso de 5 anos, 3 anos, que é um tecnólogo também, que a gente tem também, viu, João Delgado? Lá na Itália, eles têm um tecnólogo que dá o nome deles lá, que não é um bacharel ainda. Mas eles têm o de 5 anos também lá, que é o bacharel deles também. Depois tem o master, tem 2 tipos de master, enfim. Nós temos que reorientar a nossa base para que ela seja realmente atrativa e gere as pessoas que a gente precisa. Então, acho que essa discussão é importante e ela não acaba aqui, viu, Renato? Você falou, próximos passos. É um time para discutir quais são as possibilidades de formação, desde curta, média, né, revisão de graduação e talvez uma pós-graduação industrial que a gente possa aplicar dentro do nosso trabalho. E eu vi o teu estudo lá, Cíntia, eu vou ver com cuidado, mas eu acho que nós temos ainda um dever, que é qual que é a base que a gente pode usar para se definir uma política pública nacional na área de mineração de longo prazo, né? Acho que é um tema que, para mim, esse análise de benchmark ela tem que nos ajudar a fazer isso. Câmbio. Fernando, agora você acaba. Evan, obrigado. Eu só queria colocar só um ponto. Assim como quando o Evan coloca centros de excelência, nós podemos falar redes de excelência, né? Nós estamos vendo o trabalho, por exemplo, aí do INCT Matéria, ele é uma rede de excelência. Então, de repente, todas as universidades que fazem parte, elas têm um núcleo central que elas podem estar usando, né, como referência aí para justamente formar esses profissionais de alto nível, né? Então, que as redes de pesquisa se transformem também em redes de referência para capacitação e ensino, né? Fernando? Eu queria lembrar aí, mas os jovens não terão testemunhado, mas os mais antigos, sim. E existe, na década de 80, apareceu na manchete do Jornal de São Paulo, assim, o engenheiro que virou sucos, vamos se lembrar aí, né? Que era um engenheiro da USP que ficou desempregado, na década de 80, década perdida, e ele montou uma loja de suco. Então, o engenheiro de suco virou Aí, 15 dias atrás, então a engenharia moderna, computação quântica, essa sim que é o futuro. Aí, vi reportagem lá, 15 dias atrás, um engenheiro formado lá na Califórnia, naquela universidade boa, e ele procurando emprego há 3 meses, ele achou no McDonald's, porque o Vale do Silício não estava absorvendo mais o engenheiro quântico que ele criou. Entendeu? Então, esse mundo da engenharia é muito complexo, não é trivial entender isso. Mas eu acho, voltando aqui ao nosso ponto, eu acho que, Renato, depois você vai conversar com as pessoas, deve ter algumas 3 ou 4 iniciativas que foram colocadas aqui, essa pós-graduação mais focada que o Hebe citou, a Ana citou a questão do técnico de médio, é importante, o Senai tem que entrar nisso também, na formação do técnico médio, esses cursos curtos, né, que a DIMB com o Sérgio lá do grupo pode formar nas várias áreas dessa cadeia de terra rara, por exemplo, para começar, né? Eu acho que há um campo aí para explorar, viu, Renato? Não vão... Agora,
precisará de determinação, etc., porque as dificuldades são sempre grandes. Né? Mas vocês veem que aquela colocação minha no começo, que é onde a gente pode ter resultado. Alguém ligou. Alguém está com o microfone ligado. Mas só colocando, vocês lembram que eu coloquei lá no começo que formação e capacitação existe perspectiva de resultado de curto prazo, né? Isso. Então, acho que nós podemos avançar essa discussão de hoje, mas com iniciativas bem concretas, né? Já começando pelas sugestões que foram dadas aqui. Eu acho que nós podemos já fechar a reunião, mas colocando que todos vocês vão ser contactados e que certamente outras pessoas têm propostas que a gente já pode colocar na mesa aí. Tá? Alguma outra fala, rapidinho? Eu preciso sair aqui também, gente. Eu cheguei no final aqui, eu só queria saber se houve alguma colocação sobre a questão do despertar de talentos para a engenharia, que é uma questão que o mundo todo está enfrentando, a falta de gente interessada em engenharia, né? E também a evasão. Foi tocado nessa, o João Delgado falou, né? A juventude não quer ir para a engenharia no Brasil está caindo o número de engenheiros formados em todas as áreas. E na área de Minas e metalurgia mais ainda, né? Mas em todas as áreas está caindo. Menos engenharia de produção, né? Menos engenharia de produção. Eu queria apresentar para o senhor um projeto que foi feito aqui no Escola Porto Seguro, há 10 anos atrás, com criança de 3 a 6 anos, que está dando resultado agora. Depois de 10 anos, está saindo 70% da turma que fez essa formação, está escolhendo fazer engenharia. Bom. É uma sensibilização que você faz no começo da infância. Exatamente. Grande abraço. A engenharia metalúrgica, ela tinha aqui, pelo menos em Belo Horizonte, tinha muito hábito de ir nas escolas, né? E tentar atrair o pessoal para ir depois. Mas isso aí parou, mas é um ponto a se resgatar, né? Agora, o consolo, né, que isso está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos também. É um consolo, quer dizer, um consolo que não dá nenhuma alegria, né? Mas né? Lá também está acontecendo isso, né? E dizem que daqui a alguns anos não vai ter mais engenheiro metalúrgico nos Estados Unidos trabalhando, né? Porque todos já se aposentaram. Agora, Fernando, essa ponte, mineração materiais, ela pode ser um ponto de atração, né? Pode. Que a meninada vê que elas não são... materiais não queiram trabalhar só com polímeros, né? Exatamente. Mas é uma forma dos alunos verem a mineração como um horizonte material, muito mais material. Amplo, né? Como material, tá? Exatamente. Material meio poerento, mas é. Isso. Gente, então agradeço a todos e foi ótima reunião. Um abraço. E a gente volta a fazer um contato com vocês, tá? Muito obrigado a todos. Tchau. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia.